Foi tirado da obscuridade e tornou-se estrela na sitcom Cheers, Aquele Bar. Pedimos-lhe que dissesse algumas frases para vermos como saía. Saiu-se logo bem. E foi protagonista de alguns dos filmes mais falados da década de 1990. Esse papel abalou muitas percepções. Woody Harrelson encarnou Larry Flint. Porém, antes de Hollywood abrir as portas, Woody Harrelson teria de superar uma infância difícil. Era dado a acessos de violência e a brigas com outros miúdos. O pai tinha sido preso por homicídio. E de combater as suas tendências violentas. Isso fez surgir muita da minha raiva e continuo a lidar com ela. Em tudo na vida, Woody Harrelson nunca se esquivou à confrontação, quer como ator, quer como ativista. Woody foi preso por escalar a ponte Golden Gate. Woody Harrelson, ator nato, incitador, genuinamente da Hollywood. Woody Harrelson. No início da década de 1990, o ator Woody Harrelson era um cómico apreciado no papel de Woody Boyd na sitcom de êxito da NBC Cheers, Aquele Bar, e em papéis cómicos em filmes como Branco Não Sabe Meter e Dr. Sarilhos. Porém, um dos seus papéis mais importantes no cinema divergiu muito do seu passado na comédia. Assassinos Natos centrava-se no casal de homicidas Mickey e Mallory Knox, que iniciava uma vaga sensacionalista de assassínios. Oliver Stone, que ia realizar Assassinos Natos, pressentiu que o Woody tinha algo que podia emprestar à personagem de Mickey Knox, uma metade do casal homicida. Era um papel sério, que parecia feito só para um ator especialista em tragédia. Assim porque tinha Oliver Stone escolhido um cómico simpático para o papel de um assassino em série. Woody Harrelson perguntou a Oliver Stone por que eu, naquela altura, porque se lembraria alguém de escolher o Woody Harrelson para aquele papel. O Oliver disse-lhe que sabia como era o pai dele e que achava que ele também tinha violência. O Oliver Stone era das poucas pessoas que sabiam disso. Charles V. Harrison, o pai do Woody, tinha sido condenado algumas vezes, entre elas 2 penas de prisão perpétua sem liberdade condicional por matar um juiz federal. Viu nele algo que quis aproveitar e sabia que ele seria capaz de fazer esse algo transparecer na tela. O pressentimento de Stone estava certo. Havia mais em Woody Harrelson do que o pateta simpático que interpretava em Cheers, Aquele Bar. O Woody encontrou na sua infância repleta de adversidade, de raiva e de solidão, a profundidade que a nova personagem exigia. Nascido em Midland, no Texas, em 23 de julho de 1961, o Woodrow Tracy Harrelson foi o irmão do meio de 3 irmãos. O pai, Charles, tinha sido vendedor de enciclopédias e a mãe, Diane, era secretária de advogados. Tinham todas as características de uma família perfeita da classe média, mas os Harrelson pouco tinham de perfeitos. Diane, a mãe do Woody, e Charles, o pai, tinham um casamento muito tumultuoso. Ele tem dito que a sua infância não foi minimamente feliz. Era a mãe do Woody quem cuidava da família, era quem a sustentava e era a mãe carinhosa. E o Charles era um pai estouvado e descuidado. O pai do Woody deixou a família quando ele tinha 7 anos. A Diane ficou sozinha a cuidar dos 3 filhos. Foi muito difícil, pois não tinham muito dinheiro. Mas Charles Harrelson era mais do que um pai negligente. Não vivia de um trabalho honesto, era vigarista, fazia outros jogadores perderem 25% do que ganhavam. Era um interesseiro e matar fazia parte da sua atividade. O Charles Harrelson foi preso em 1968 por ter matado um negociante de cereais de Houston. Foi condenado a 15 anos. A mãe decidiu esconder isso do Woody e dos outros filhos. Mas Diane Harrelson não conseguiu proteger o filho da verdade durante muito tempo.
Quando tinha 10 anos, o Woody ouviu numa rádio de Houston que um homem chamado Charles Boyd Harrelson tinha sido preso por matar um jogador chamado Alan Berg. E pensou, quantos Charles V. Harrelson pode haver? Só pode ser o meu pai. E enquanto Woody tentava perceber o que tinha sabido acerca do pai, o seu comportamento teve uma viragem para pior. A notícia de que o pai era um assassino profissional perturbou-o muito. Os miúdos do bairro começaram a troçar dele. O Woody tinha problemas de comportamento, era dado a acessos de violência e a brigas com outros miúdos. Era hostil, dava pontapés nos cestos dos papéis, portava-se mal e tinha ferido um professor numa perna com um pau. A mãe de Woody tomou uma decisão arrojada. A família recomeçaria a vida numa nova cidade. A situação tinha-se tornado insustentável e a mãe mudou-se com a família para Lebanon, no Ohio, para se afastar de Houston, daquele ambiente e de quem conhecia o seu passado. Diane Harrelson foi ter com uns parentes à pequena cidade de Lebanon, no Ohio. Para Woody, com 12 anos, a saída do Texas foi uma mudança de vida. Pela primeira vez em alguns anos, ninguém conhecia Charles nem o seu passado. Ele tornou-se um miúdo normal, como os outros, sem um passado. E foi aí que a vida do Woody mudou muito. A mãe tinha sido sempre muito religiosa e crente e procurou transmitir isso ao Woody, que se tornou uma criança muito bem comportada e religiosa. O Woody tinha sempre consigo uma Bíblia. Dava sermões aos outros miúdos e até pensava ser pregador. E no Liceu de Lebanon, a vida de Woody continuaria a melhorar. O professor de arte dramática descrevia-o como um miúdo feliz, despreocupado e simpático, um tanto patetinha, amigo de toda a gente. Gostava muito de basquetebol no bairro, gostava muito disso, fazia corrida em pista e outras atividades desportivas. E foi no liceu que Woody prestou a sua primeira prova de representação, embora fosse por mero acaso. O Woody frequentou o Liceu de Lebanon, Ohio, em meados e fins da década de 70, a época da morte de Elvis Presley, e a certa altura passou a ir à biblioteca para exibir-se. Subia para uma mesa da biblioteca e dançava como Elvis para os colegas. Entre estes estava uma rapariga muito bonita, a diretora do clube de teatro do liceu, que o encorajou a entrar para o clube. Pouco tempo depois, ele prestava provas para peças de alunos. Little Hebner foi a sua primeira representação. Gostava muito de estar no palco e de atrair a atenção. Para ele era como que uma fuga. Por fim, Woody tinha encontrado um sítio onde se sentia bem. No último ano do liceu, era um ator solicitado no clube de teatro do Liceu de Lebanon. Em 1979, inscreveu-se na Universidade de Hanover, no Indiana, e começou a atuar regularmente em peças de teatro universitário. Woody era muito sociável na Universidade de Hanover. Estava nos cursos de inglês e de arte teatral, tinha atuado em 26 peças e gostava muito de ser o centro das atenções. Foi uma transformação notável para o jovem que tinha sido solitário. O Woody tinha se tornado estrela do teatro universitário e tinha encontrado a sua grande vocação. Mas a felicidade durou pouco. Uma mensagem vinda da prisão faria mudar a sua vida. Os primórdios de Woody Harrelson não tinham sido fáceis. Tinha sido um proscrito social, educado por uma mãe solteira, enquanto o pai estava preso por homicídio. Mas, em 1974, quando tinha 12 anos, a família mudou-se para Ohio, onde ele pôde recomeçar a vida. Numa nova escola, encontrou novos amigos e descobriu a paixão da representação. Na Universidade de Hanover, no Indiana, Woody tornou-se presença habitual no palco. Pelo menos durante algum tempo, pareceu ter conseguido fugir ao seu passado conturbado. Para Woody, os primeiros anos na universidade foram como o tempo do liceu. Ele continuava a ser o aluno bem comportado, fazia arte dramática e tinha entrado em 26 peças. Era muito pacífico, muito sereno, dava-se com toda a gente, era um aluno exemplar. Uma carta inesperada iria ameaçar-lhe a estabilidade recém-encontrada.
O Woody tinha tido 2 anos fantásticos na universidade. Gostava do que fazia. Mas então recebeu do pai uma carta que fez mudar tudo. Não tinham comunicado desde que o pai tinha abandonado a família, ainda o Woody era criança. O Woody só conhecia o pai pelo que tinha lido no jornal e talvez pelo que a mãe lhe tinha contado. Escreveu ao Woody e quis estar com ele. Cumprir uma pena de 10 anos, Charles Harrelson tinha saído da prisão em 1978, mas, em 1982, o pai de Woody cumpria novamente uma pena. O Charles voltou para a prisão para cumprir uma pena perpétua dupla por matar um juiz federal. Por algum motivo, quis conhecer o pai biológico. Assim, um ano depois, o Woody Harrelson foi à prisão e encontrou-se com o pai. Acabou por haver várias visitas que talvez fossem benéficas para o Woody, mas que também lhe acentuaram certas tendências do comportamento. Subitamente, todas aquelas emoções e sentimentos, devidos em grande parte à sua juventude conturbada antes de ir para Ohio, começaram a voltar e a manifestar-se na sua vida. Isso fez-lhe voltar a ser mais violento e revoltado e a portar-se mal. Deixou de ser bem comportado. Nessa altura, o Woody era religioso e muito devoto. Quando soube do pai, mudou subitamente, começou a beber e divertir-se, e pareceu esquecer a sua faceta religiosa. Envolvia-se mais em altercações, o que o tornava mais violento e enraivecido. Em 1982, em Columbus, Ohio, acabou por ser detido e acusado de agressão e de resistir à detenção. Depois de ter melhorado a sua vida, o Woody estava a ficar descontrolado. Mas, pouco tempo depois de Harrelson concluir a Universidade de Hanover em 1993, um amigo propôs-lhe um recomeço. Depois de formar-se, o Woody não tinha perspectivas de emprego. Mas como o companheiro de quarto ia para Juilliard, em Nova York, o Woody quis pôr à prova as suas aptidões de ator. Também foi para Nova York para tentar começar a representar. Como muitos aspirantes a atores do Midwest, Woody apanhou o proverbial autocarro para Nova York em 1983, com pouco dinheiro nos bolsos. Foi o impulso do momento. Quando lá chegou, o Woody não tinha dinheiro e aceitou vários trabalhos a meio tempo para se sustentar. No primeiro ano teve 17 empregos que iam de empregado de mesa a treinador e cozinheiro. Após pouco mais de um ano em Nova York, o sonho de sucesso na grande cidade parecia estar a desvanecer-se. O tempo passava, ele não conseguia nada e, por fim, quis desistir. Pouco depois de um ano lá, disse, já chega, vou voltar para Ohio. Como nos primeiros 14 meses em Nova York não tinha sido chamado para prestar provas, pensou em desistir. O Woody deixou o emprego de cozinheiro e recebeu o último cheque de ordenado. Sentia-se derrotado. A piorar tudo, na noite em que deixou o emprego, roubaram-lhe esse cheque de ordenado. Desanimado e falido, o Woody tencionava voltar para Ohio 2 dias depois. Embora não quisesse mais nada com Nova York, a verdade era que Nova York ainda queria alguma coisa com ele. Na véspera de voltar para Ohio, recebeu um telefonema para prestar provas para Biloxi Blues, uma peça do Neil Simon na Broadway. Como ainda lá estava, decidiu fazer aquela última tentativa. Estava farto e queria sair de lá. Se aquela prova não corresse bem, estava decidido a deixar Nova York para sempre. A prova correu bem e ele conseguiu o trabalho suplente por $775 por semana, o que para ele foi uma sorte enorme. Foi uma mudança notável da sorte em 11 horas. Com 23 anos, o Woody Harrelson tinha conseguido a sua primeira atuação profissional numa peça de Neil Simon. E, durante um breve período, o Woody até teve um pequeno papel na família Simon. Enquanto trabalhava como suplente em Biloxi Blues, conheceu a Nancy, a filha do Neil Simon. Durante algum tempo saíram juntos. Tiveram um namoro rápido e em 1985 fugiram para Tijuana para casarem. O mais engraçado foi que no dia seguinte quiseram divorciar-se. Mas como o registro local estava fechado, ficaram juntos mais uns 10 meses até o casamento ser dissolvido.
o Woody vivia o sonho de qualquer ator principiante em Nova York, com os começos do que poderia ser uma carreira na Broadway. E, embora tudo parecesse estar a melhorar, mais tarde nesse ano, a vida de Harrelson teria uma viagem dramática que ninguém teria podido prever, e muito menos Woody. Depois de concluir a universidade no Indiana, o candidato a ator Woody Harrelson tinha ido para Nova York em busca da grande oportunidade. Quando tinha perdido quase toda a esperança, ela surgiu. Em 1984, o Woody, com 23 anos, tinha conseguido um emprego como suplente na peça da Broadway Biloxi Blues. Ao mesmo tempo que a carreira de Woody arrancava, uma sitcom televisiva de êxito sofria um grande contratempo. Cheers, aquele bar, começava a conquistar a audiência. Era na NBC, na noite de quinta-feira, a grande noite de Quem Sai aos Seus e The Bill Cosby Show, e estava a tornar-se um grande programa. O treinador, interpretado por Nicholas Colasanto, era uma das personagens originais de Cheers. Era o empregado do balcão, uma figura paterna de cabelo grisalho e um tanto distraída, mas sempre amistosa. Foi um choque quando morreu subitamente de doença cardíaca em 1985. O elenco chorou. Houve um episódio sobre o seu falecimento e, é claro, os produtores ficaram num dilema, sem saberem o que fazer. Queríamos substituir o treinador, mas também queríamos conservar o dinamismo e a ingenuidade dessa personagem, que tinha uma função muito importante. E por isso achávamos que era necessária na série. A personagem que criaram chamava-se Woody Boyd. Assim, achámos que com Woody teríamos um rapaz ingênuo da província. Um rapaz que chegava à grande cidade sem conhecer nada do que o rodeava. Também queria uma personagem mais jovem, alguém que dissesse algo mais aos mais jovens. Em Nova York, um ator amigo de Woody falou-lhe dessas provas. E o jovem ator decidiu tentar. Porém, antes das provas, teria um encontro inesperado com um membro do elenco de Cheers, aquele bar. Na noite antes das provas, encontrou num supermercado George Wendt, que na série era o Norm, e disse-lhe que ia prestar provas para a personagem de Woody. O George Wendt perguntou-lhe como se chamava e o Woody respondeu Woody. O George insistiu, não, o nome verdadeiro. Woody ri sempre que conta que o George Wendt pensou mesmo que ele era um ator do método. No dia seguinte, Harrelson, com 24 anos, prestou provas para o produtor executivo James Burrows. Nunca tinha atuado na televisão e o seu currículo teatral era pequeno, mas Woody saiu-se bem. Impressionou-os e mostrou muita confiança em si mesmo. A primeira coisa que fez foi assoar-se, o que já diz alguma coisa acerca de alguém diante de tantos produtores. Gostaram logo dele e decidiram pagar-lhe $6.000 por semana. O Woody Harrelson deixou o elenco de Biloxi Blues e aceitou o papel de Woody Boyd. Mudou-se para Los Angeles e começou logo a trabalhar. Porém, inicialmente teve dificuldades em adaptar-se às exigências da semana de trabalho na televisão. Nos primeiros 5 dias nas filmagens de Cheers, o Woody chegou atrasado 3 vezes. E no fim da primeira semana já todos se riam à espera da nova desculpa. A habitual era ter sido assaltado em Hollywood. Todos lhe diziam que azar. Ele dizia que às 3 da manhã tinha ido a uma loja de bebidas alcoólicas no seu Porsche novo e alguém o tinha assaltado. Era a altura do Woody pensar melhor. Mas o Woody tinha preocupações maiores do que chegar a tempo ao emprego. Quando se estreou em Cheers em 26 de setembro de 1985, ninguém sabia como os fãs reagiriam a uma personagem nova na conceituada série. Quando Woody começou, pusemos-lo em algumas cenas e pedimos-lhe que dissesse algumas frases para vermos como se saía. Mr. Malone, this is the proudest day of my life. I'd work like a slave, and I wouldn't take anything more than minimum wage. And of course, I'd wash your car. And if you ever need someone to just, yell at, I'm your man. Saiu-se logo bem.
O vício que o Woody apanhou da série ajudou muito. Eles tinham arranjado aquela personagem mais jovem que ajudou muito a conquistar espectadores e pôs a série entre as 10 melhores. E no ano seguinte, entre as 5 melhores. Enquanto Woody Boyd se dava a conhecer aos fãs, Woody Harrelson agradou ao elenco e à equipa de filmagem. Uma coisa que o elenco de Cheers tinha era serem pessoas muito simpáticas e apoiantes. Assim, quando Woody se juntou a elas, embora ainda pouco experiente, penso que o acolheram e ele deu-se logo bem. Foi aceito e passou a fazer parte da equipa. Woody era muito amigo do Ted Danson e do George Wendt. Dizia que para ele eram como irmãos. Assim, Cheers tornou-se a sua nova família e ele prosperou nas filmagens da série. Naquela época, ele era o jovem brincalhão, com muitas brincadeiras, luta livre, basquetebol, essas coisas. O Woody e o Ted gostavam muito de conviver e de fazer despiques. Eram muito competitivos. Faziam provas de força, concursos de aptidões, proezas de atletismo. Estavam sempre a pregar partidas um ao outro, como fechar portas com cola. A certa altura, o Ted baixou as calças do Woody diante do elenco, da equipa e da assistência, e o Woody não tinha roupa interior. O Woody era o instigador de batalhas com pistolas d'água. Durante anos houve um jogo com pistolas d'água. O Woody tinha não só um novo papel e novos amigos, como também êxito junto da crítica. E em 1991 foi indigitado para 5 prémios Emmy. Ganhou na temporada de 1988-1989. Ele era engraçado e não me admirou ter sido reconhecido e ganhar um Emmy. Com apenas 27 anos, Woody Harrelson era uma autêntica estrela da televisão e aproveitava as vantagens da celebridade. Foi citado na Playboy como tendo dito que saía com 3 mulheres por dia, que uma relação amorosa não durava mais de 3 horas e que também saía com celebridades muito famosas. Nessa época teve ligações com o Brooke Shields, Ali Sheedy, a Carol Kane, todas as jovens estrelas da época. Nós, argumentistas, vivíamos através do Woody Harrelson, porque ele saía com todas as mulheres lindíssimas que havia. E ainda com algumas celebridades de Hollywood. Durante algum tempo andou com a Glenn Close. Nas filmagens de um episódio, virei-me e disse: "Caramba, é a Glenn Close." O Woody tinha ganho fama de mulherengo de Hollywood, mas ia despedir-se da vida de Playboy e ainda do papel que o tinha tornado conhecido nas salas de estar da América. Em 1985, depois de ter passado um ano a tentar iniciar carreira no teatro, Woody Harrelson saiu-se bem na mais importante prova da sua vida e conseguiu um papel na lendária sitcom Cheers, Aquele Bar. Em 1991 tinha ganho um prémio Emmy, assim como fama de ser um dos playboys mais atarefados de Hollywood. Visto em toda a cidade com as maiores jovens estrelas da época, Woody parecia ser um solteirão declarado, até perceber que a mulher dos seus sonhos estava mesmo ao seu lado. O jeito de mulherengo do Woody chegou ao fim quando ele percebeu que Laura Louie, a assistente, era a mulher para ele. A Laura Louie e o Woody conheceram-se em 87, quando ela estava na assistência de uma gravação de Cheers. A brincar, ele disse ao público do estúdio que precisava de uma nova assistente. A Laura estava no público, candidatou-se ao cargo e conseguiu. Tinha visto algumas raparigas para esse cargo, mas não eram o que procurava. Perguntámos-lhe a brincar porque não contratava um homem, mas ela apareceu e mostrou ser muito profissional. Ele tinha ido para Nairobi para se afastar um pouco de Hollywood. Nessa viagem percebeu. Não parava de pensar na Laura. Na verdade, acabou por compor uma canção acerca dela. Quando voltou, tocou-a para ela ouvir e perceber o que ele sentia por ela. Ela também tinha uma grande queda por ele havia já algum tempo. Penso que era diferente das outras mulheres. Não era uma loura de cabeça vazia. Era instruída, inteligente, sabia lidar com os problemas e não fazia disparates. Era o que ele necessitava na vida. Uma mulher calma. O Woody despediu-se do tempo de solteiro e foi viver com Laura. Em 1993, nascia a filha, Dani. A nova família não podia ter chegado em melhor altura.
Em 20 de maio do mesmo ano, a sua família da televisão separou-se. Após 11 temporadas, Cheers, aquele bar, chegava ao fim. O Ted não quis continuar na série. Foi esse o motivo. Se o Ted tivesse querido fazer a 12ª temporada, a série teria continuado. Mas todos acharam que sem ele perderia todo o interesse. Reuniram-se todos no bar, como sempre tinha sido, num episódio mais longo. Recordaram os momentos lá passados, alguns dos mais antigos voltaram, e no fim saíram um a um. E depois o Sam apagou as luzes. Como na vida real, a série acabou muito pacatamente. Foi triste, fez-me chorar. Nesse dia chorei. Foi um fim carregado de emoção. Mas para Woody Harrelson, que tinha participado em 8 temporadas de Cheers, 1993 foi um novo começo. Já tinha dado alguns passos no cinema em pequenos papéis no filme de 1986, Wildcats, e no de 1991, Dr. Sarilhos. Aceitou o seu primeiro papel importante um ano depois. O primeiro grande filme do Woody foi Branco Não Sabe Meter, em 1992. O Woody era um interesseiro do basquetebol que emparceirava com o Wesley Snipes. Billy Hoyle foi uma inversão interessante da personagem Woody Boy em Cheers. À superfície, Billy parecia ser um brincalhão ingênuo. Subitamente tornava-se um jogador de basquetebol espantoso e conhecedor das ruas. Now this guy's a chump, am I right? Geek. A fucking geek. Exactly. But what you don't realize is that it ain't easy. It is hard work making something this pretty look like a chump or a geek. Era muito bom interpretar um papel principal ao lado de uma celebridade como Wesley Snipes e as pessoas reconhecerem que era o oposto de Cheers. Branco Não Sabe Meter terá sido a primeira vez que as pessoas viram que havia profundidade e outras facetas naquele tipo chamado Woody Harrelson. E foi um êxito, com 76 milhões de dólares de receitas nos Estados Unidos. Em 1993, depois do filme Branco Não Sabe Meter, Harrelson teve um papel em Proposta Indecente ao lado de Demi Moore e Robert Redford. Um ano depois, o Woody foi notado por um dos realizadores mais provocadores de Hollywood. Oliver Stone foi sempre um realizador icónico e imparável, que nunca evitou assuntos melindrosos. Como tinha feito John F. Kennedy, tinha ganho fama de provocador e controverso. E o novo projeto de Stone, Assassinos Natos, daria que falar. Assassinos Natos centrava-se no casal homicida Mickey e Mallory Knox, que iniciavam uma vaga sensacionalista de homicídios. E para o papel de Mickey Knox, Stone quis Woody Harrelson e quis que o ator levasse a personagem até a lugares tenebrosos. O Oliver nunca foi conhecido por ser amável com os atores quando quer obter alguma coisa deles. Foi frontal com o Woody ao dizer-lhe que pensasse no pai, o que podia ter caído muito mal, mas penso que o Woody percebeu que o Oliver o tinha escolhido por isso. Penso que o mais interessante no Woody é que passou grande parte da vida de adulto a tentar lidar com essa sua faceta, a analisá-la e a reprimi-la. Portanto, quando um realizador que ele respeitava lhe disse: "Não quero que reprima essa sua faceta, quero que a mostre bem no filme", ele deve ter ficado um tanto assustado. Oliver demands that you get into it, and it brought out a lot of my rage, and it's something I'm still dealing with. There's one line in the movie. No filme há uma fala do Woody que poderia ser acerca da sua vida. I mean, I came from violence. It's in my blood. My dad had it. His dad had it. It's all just my fate. You believe in fate, boy? My fate. And it's this moment where you go. Para ele, de certo, não foi um salto muito difícil de dar. Ao vermos o filme, notamos que o Woody empresta o feitio do pai à personagem Mickey Knox, o assassino nato. É assim que ele imagina o pai, representa como pensa que o pai era. É arrepiante, porque o faz muito bem.
Enquanto Woody soltava para as câmaras emoções enterradas havia muito tempo, a sua vida fora do cinema tinha se tornado notavelmente equilibrada. O Woody estava cada vez mais interessado em viver mais saudavelmente. Havia anos que era mais ou menos vegetariano e naquela altura era mesmo vegetariano. O Woody tinha-se tornado vegetariano militante, uma daquelas pessoas que falam disso a toda a gente, que não se deve comer carne nem laticínios. E o mais engraçado foi o Robert Downey Jr. dizer uma vez nas filmagens. Ele diz-nos que não comemos carne, mas neste filme é um assassino amigo das armas. O Woody também praticava yoga, tinha um instrutor no local das filmagens. O yoga permitia-lhe levar a vida de outro modo, e ele não é de fazer as coisas pela metade. Empenha-se a sério. E assim não teve só uma aula de yoga, tornou-se instrutor diplomado. Retirava-se para jejuar, ia para o alto de uma montanha e só bebia água durante 3 dias. Fora das filmagens, o Woody esforçar-se-ia para controlar os demónios interiores, mas no filme dirigiu toda a sua raiva e energia para um desempenho arrebatador. Quando Assassinos Natos saiu, em 1994, a crítica elogiou o seu desempenho. As críticas ao filme divergiram, mas todos os críticos elogiaram o desempenho do Woody como o Mickey Knox. Como naquela altura a maioria das pessoas só conhecia do papel do Woody Boyd, aquele papel abalou muitas percepções. Mas, como Woody aprenderia com o seu papel seguinte, muitas vezes fazer recuar limites e desafiar expectativas tem um preço. No início da década de 1990, o Woody Harrelson tinha levado a fama ganha em Cheers, aquele bar, para uma carreira de sucesso no cinema, incluindo o papel inesperado de um assassino em série em Assassinos Natos de 1994. Pelo caminho, o Woody tinha encontrado nova paz no yoga e tinha se tornado declaradamente vegetariano. Também gozava os prazeres da vida com a sua jovem família. 2 anos depois, Oliver Stone, o realizador de Assassinos Natos, tornou a propor a Woody algo de perturbante. O Oliver Stone surgiu novamente na vida do Woody para propor-lhe outro papel controverso, o de Larry Flynt. Larry Flynt era e ainda é o controverso publicador da revista Hustler, uma das revistas porno de maior tiragem do mundo. Foi sempre foco de controvérsia porque, embora publique a Hustler e outras revistas que exploram as mulheres, é grande defensor da primeira emenda. Mesmo com Stone a produzir e o realizador premiado Milos Forman a realizar, o Woody hesitou em interpretar este papel. Milos Forman ia realizar o filme. Como era um realizador de primeira, qualquer um quereria trabalhar com ele. Porém, o tema do filme, o pornógrafo Larry Flynt, era muito difícil para o Woody, porque ele tinha crescido muito religioso e considerava que aquele homem tinha padrões morais muito baixos. Eu tinha uma opinião dele, claro, mas como cresci numa comunidade religiosa, devo dizer que naquela altura a minha opinião era afetada pelas minhas convicções. O que convenceu Woody a aceitar o papel foi vir a conhecer pessoalmente o Larry Flynt e achá-lo um homem encantador e afável, o que é interessante, pois o Woody também é encantador e viu que poderia interpretar aquele papel. Quando Larry Flynt chegou aos cinemas em 1996, o Woody foi aplaudido pela crítica por interpretar uma personagem difícil. É interessante porque no filme Larry Flynt, o Woody Harrelson era muito afetuoso e mostrava que o Larry Flynt era um tipo simpático, um tipo complicado, que tinha tomado opções interessantes na vida. Woody Harrelson encarnou Larry Flynt e foi mais um daqueles desempenhos que chocavam. Muita gente ficou impressionada. Foi indigitado para um Globo de Ouro num filme dramático. Era o primeiro ator da série Cheers a ser indigitado para melhor ator na entrega dos prémios da Academia. Mas o papel que tinha feito Woody ser indigitado para um Oscar também o fez ser alvo de um ataque cerrado da crítica. O público considerou o filme como defensor da pornografia e explorador. O que intrigou muita gente em Larry Flynt foi o Woody interpretá-lo como um tipo simpático. Algumas feministas, como a Gloria Steinem, acharam que o filme disfarçava os defeitos do verdadeiro Larry Flynt.
O Woody não aprovava o que o Larry fazia com a Hustler, mas como viu que o Flint era defensor incondicional da primeira emenda, considerou o filme um retrato com muitos matizes de um sujeito complicado e que defendia a primeira emenda, mas que não defendia a pornografia. A Gloria Steinem encorajou as pessoas a boicotar a campanha dos Oscars ao filme e encorajou membros da Academia a não votar no filme. Sei que o Larry Flint não foi convidado para a cerimónia dos Oscars, o que aborreceu muito o Woody Harrelson, que achou isso injusto. Penso que o Woody levou isso a mal, pois considerava essa sua interpretação a melhor de sempre. O Woody estava cada vez mais aborrecido com os ataques do público e tinha começado a levar a mal as invasões cada vez mais arrojadas dos meios de informação à sua vida pessoal. Houve alguns incidentes. Em 1995, na ilha de Martha's Vineyard, teve um atrito com um paparazzo que não parava de fotografar-lhe a filha Dani. Como era alvo de uma atenção incómoda e de controvérsia, quis afastar-se e voltar ao seu modo de ser, aos seus valores. Em finais dos anos 90, tomou uma decisão espantosa. O Woody e a família diriam adeus a Hollywood. Penso que nessa altura disse, já chega. O Woody desistiu de Hollywood. Com a namorada e a filha, mudou-se para Maui. Quis concentrar-se na sua vida pessoal e não mostrou mais interesse em conseguir grandes papéis em Hollywood. Dedicou-se inteiramente a ser pai. Era um trabalho a tempo inteiro. A família de Woody tinha aumentado para mais 2 filhas. Zoe Giordano, nascida em 1996, e Makani Ravello, em 2006. E, em vez de entrar em filmes, o Woody dedicou-se a uma causa que se lhe tinha tornado muito cara. O Woody interessou-se pelas questões do ambiente na mesma altura em que começou a fazer yoga e a melhorar o regime alimentar, inícios meados dos anos 90. Woody tornou-se apaixonado por um estilo de vida sustentável. Mudou-se com a família para Maui, uma zona rural, para uma casa à energia solar e totalmente autónoma. Ele seguia uma dieta rigorosa. Dizia que de manhã levantava-se e subia para uma árvore para tomar o pequeno almoço e que à tarde ia nadar no mar. Porém, mesmo longe das luzes intensas de Hollywood, o Woody continuava a provocar brigas, mas desta vez estava contra a ordem estabelecida. Continuou presente durante o seu afastamento, mas sobretudo como ativista. Foi muito ativo a tentar que se legalizasse o cânhamo e até foi preso por plantar sementes de cânhamo num comício em Kentucky. Quando semeou cânhamo em Kentucky, quis mostrar como eram absurdas as leis daquele estado relativamente à marijuana e as dificuldades dos agricultores que queriam cultivar cânhamo. Fazia tudo o que pudesse para dar publicidade à sua causa. Mas ele não ia cumprir uma pena de prisão. Aquilo tinha sido uma detenção e um julgamento para tornar-se notado e conseguiu que a sua causa fosse notícia. O Woody também foi preso por várias acusações de subir à ponte Golden Gate para afixar cartazes a tentar proteger 30 mil hectares de sequoias na Califórnia. Depois de exilar-se no Havaí, o Woody Harrelson dedicou o seu tempo e energias à família e ao ambiente, mas em pouco tempo Hollywood acenar-lhe-ia para que voltasse. Depois de Cheers, aquele bar ter acabado em 1993, a carreira de Woody Harrelson tinha-o levado para o cinema. Porém, o seu papel de um publicador pornográfico no filme de 1996, Larry Flint, tinha provocado tanta controvérsia que ele tinha deixado Hollywood e partido para o Havaí para criar a família, longe do brilho do mundo do espetáculo. Também se tinha tornado cada vez mais ativo nas causas ambientais. Mas, após 5 anos afastado, decidiu regressar gradualmente ao mundo do espetáculo. O Woody tinha-se afastado durante mais ou menos 5 anos. Tinha aparecido umas vezes na televisão como convidado e feito pequenos papéis num ou noutro filme, mas tinha estado 5 anos sem trabalhar. Após algum tempo disse que tinha fome de Hollywood, mas que seria mais exigente ao escolher os seus projetos. Woody foi convencido a regressar a Hollywood por alguns cineastas. Era muito difícil dizer não a Robert Altman para bastidores da rádio. Ele seria um cowboy cantor e cantaria com Johnson Reilly umas canções engraçadas. Penso que não conseguiu resistir à oportunidade para trabalhar com essas pessoas.
O melhor foi aparecer em Este País Não É Para Velhos, que em 2007 ganhou o Oscar de melhor filme. Era uma interpretação muito boa e foi muito interessante ver o Woody Harrelson nesse papel. Tinha um chapéu de cowboy, era um durão do sul, com muita conversa, um tipo encantador, que também era um assassino profissional. You can't make a deal with him. Even if you gave him the money back, he'd still kill you just for inconveniencing him. He's a peculiar man. You might even say he has principles that transcend money or drugs or anything like that. Estava concluído o lento regresso de Harrelson do exílio. Mas regressar a Hollywood não foi fácil. Novamente, na luz crua da fama, o Woody recomeçou a virar-se contra os seus velhos inimigos, os meios de informação. O regresso do Woody a Hollywood não foi isento de conflitos. Foi como apresentar novamente a todos um ator que tivesse estado longe de tudo e ele teve de readaptar-se. Quando Woody regressou à corrente dominante, levou consigo alguns dos seus problemas com a imprensa. O Woody teve sempre dificuldade em reprimir a raiva. Quando está em público, se alguém o aborrecer, ele pode irritar-se. Em 2006, alegadamente, atacou um jornalista do site TMZ e partiu-lhe a câmara. Ainda há um processo pendente de $2 milhões ligado a isso. Já na primavera de 2009, alegadamente, teve outro atrito com um fotógrafo no aeroporto de LaGuardia, em Nova Iorque. Estava com a filha ao atravessarem o aeroporto. Um jornalista do site TMZ aproximou-se deles e, alegadamente, ele agrediu-o e partiu-lhe a câmara. Mas a brincar, o Woody explicou que, como tinha acabado as filmagens de Bem-vindo a Zombieland, tinha pensado que o fotógrafo era um dos mortos-vivos e ia atacá-lo. Enquanto se esforçava por reprimir a raiva, o Woody sofreu um duro golpe emocional. Quando Woody regressou a Hollywood e reabriu certos capítulos, digamos assim, houve um que se fechou, embora muito amargamente. Em 15 de março de 2007, Charles, o pai do Woody, morreu de causas naturais na prisão. Depois do pai ter tornado a contactá-lo em 1982, o Woody tinha continuado a escrever-lhe para a cadeia e tinha ido visitá-lo. Por isso deve ter sido devastador perder o pai. Após um longo afastamento e um reencontro carregado de emoção, o Woody despediu-se por fim do pai. Menos de 2 anos após a morte do pai, o Woody encontrou um novo motivo para festejar. Em dezembro de 2008, o Woody finalmente casou com a Laura Louie, a namorada de longa data. Estavam juntos havia muito tempo. Penso que, por fim, ele ganhou coragem para pedir em casamento. O Woody e a Laura casaram em Maui. Estava muita gente de Hollywood, como Sean Penn, Owen Wilson, Willie Nelson. Embora este dedicado pai de família esteja a assentar, não esperemos vê-lo abrandar. A sua vida tem sido de extremos. Uma infância traumática que seguiu o estrelato em Hollywood e um exílio autoimposto que acabou num regresso triunfante ao cinema. O que quer que aconteça a seguir a Woody Harrelson, o mundo estará atento. O Woody Harrelson é daqueles atores que vencem sempre. Vencem em tudo o que fazem. Os críticos e os colegas adoram Woody porque ele é multidimensional. Surge-nos como um rapaz bem americano, mas por trás disso há uma faceta muito tenebrosa. E ao que parece, ele já consegue chamá-la só quando precisa, sem deixar que o domine. Como terá sempre aquela faceta agreste que muitos atores procuram ter, aquele mistério, será muito interessante ver que opções tomará no futuro. Se seguirá esse caminho perigoso ou se escolherá ser mais como o Woody Boyd. Esforçou-se por avaliar o que mais lhe convinha e à família. E leva uma vida invejável. Por isso penso que merece muito respeito do público, dos fãs e da comunidade de Hollywood. Daqui a 10 anos, o Woody continuará a ser muito solicitado como ator para certos papéis. Não é o tipo de ator que perderá força com a idade e, sem dúvida, que continuará empenhado na defesa das causas ambientais e da vida sustentável. Como não é pessoa que desista disso, penso que o Woody seguirá o seu caminho em tudo o que fizer.
Versão portuguesa, via satélite.